Claro que a gente ouviu agora várias pessoas que têm muito expertise em áreas diferentes, mas a gente estamos aqui não só para falar, mas também para fazer acontecer. E, Flávia, você foi muito importante para a gente nesse processo. Então, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, eu queria falar que acho que a gente da Pente, a gente vem trabalhando num projeto junto com a Flávia há meses, então a gente estava assim, com friozinho na barriga do dia de hoje chegar, justamente para a gente contar um pouquinho desse projeto para vocês. Então agora eu acho que eu vou dar a palavra para a Flávia, não só para ela contar um pouquinho dela, mas contar um pouquinho, né, do que a gente está fazendo, e eu tenho certeza que todo mundo vai amar, vai ser muito especial. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Eu sou Flávia Castelhano, sou especialista em políticas públicas. No mestrado, assim como a Carol, também estudei dignidade menstrual. Foi o primeiro mestrado da AGV na área acadêmica a pesquisar esse tema. Então, quando eu resolvi, todo mundo... Mas você tem certeza? Não tem dados? Como é que você vai fazer? Enfim, a era medieval levou a gente a decidir por isso. Enfim, fui atrás. Até que num evento em Brasília conheci a Emily. Na verdade, fiz uma pergunta para a Emily por que da Pentes não se envolver com o governo, com políticas públicas, fazer advocacy, e daí começou a nossa relação. Então, a nossa primeira... Eu falei, você quer ajudar a gente com isso? Você estava cutucando? Você quer ajudar? E aí a nossa primeira reunião foi rápida, durou mais de 3 horas, mas a gente fez um exercício muito legal de teoria da mudança, né? Entender a Pentes, onde a Pentes estava, o que a Pentes queria, o que era possível. E aí, bem, a gente... Algo que eu lembro que eu falei na primeira reunião, até me arrependi depois, mas bom, falei, gente, eu entrei com uma cabeça. Então, por exemplo, em relação à tributação, que a própria Tabata comentou, eu achava que a questão tributária, o Pink Tax, era realmente afrontoso, né? Era imposto às pessoas que menstruam. Depois de muita pesquisa, muita pesquisa, meses de pesquisa, a gente entendeu que não. E a gente tem a mesma posição da Tabata. O tributo ele tem que ser usado para apoiar quem não tem, porque quem tem pode pagar. Então, isso tudo a gente vai entrar no detalhe, né, ao longo dessa conversa, mas agradecer também Emily, Duda e as meninas da Pentes pela oportunidade até de mudar, porque eu entrei com a cabeça e eu saí do projeto, terminando esse projeto agora com outra visão. Então, obrigada também por isso, por esse mergulho que a gente fez. Estou falando? Bom. Eu acho que a gente pode começar um pouco, talvez, com uma pesquisa que você fez, porque antes de começar, claro que a gente começou com essa teoria da mudança, ou teoria de change, não, mas eu falei, Fábio, vamos fazer uma pesquisa até do mercado internacional para entender o que outros países estão fazendo nesse espaço. Tem muitos países, realmente todos os países dos Estados Unidos, Inglaterra, que tem pobreza menstrual, não é um problema só do Brasil. Então, o que eles estão fazendo ao lado de governo, de policy, não? Porque, claro que a Pente já tem experiência com doação de produto, com educação, que também Duda falou, mas ao lado de policy, o que está sendo feito? Então, talvez seria interessante você contar um pouco sobre essa jornada. A gente fez uma pesquisa em 3 países, de vários continentes, para tentar entender o que estava sendo feito, né? Muitos países estão na vanguarda, estão há muitos anos já debatendo esse tema. Então, o Quênia, por exemplo, que foi o primeiro país a isentar os produtos de tributação em 2004, Nova Zelândia, França, Espanha, Argentina, Colômbia, México, Inglaterra, Estados Unidos, e a gente tentou fazer esse benchmark, entender o que estava dando certo nesses lugares, porque a Pence também teve sempre essa preocupação de poder propor algo real e algo que a gente já tivesse alguma ideia de para de pé. Então, a gente se inspirou nessas boas práticas de outros países para poder montar a nossa proposta, que foi levada ao governo federal. Então, se quiserem, muito bem. Então, a gente partiu de 2 eixos, né, que para mim, enquanto pessoa de políticas públicas, é fundamental. Primeiro, uma perspectiva orçamentária. Então, não adianta você levar para o governo uma coisa incrível, mirabolante, sendo que não tem orçamento. Então, a gente partiu dessa preocupação. Precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa. A segunda preocupação era, a solução ela não é única e ninguém tem uma bala de prata. Então, como que a gente faz para elaborar algo que contemple toda a complexidade que foi dita aqui, desde meio ambiente até tributo, educação, saúde, infraestrutura, tem muita coisa. Então, a gente pensou na perspectiva da governança, então, que fosse uma conversa, uma construção intersetorial.
envolve governo, envolve sociedade civil, academia, setor privado. Eu sou uma pessoa que adoro falar, não existe solução sem o setor privado. O governo não fabrica absorvente. Algumas ONGs fabricam, mas enfim, é o setor privado que fabrica em larga escala. Então a gente também, uma das saídas era propor uma solução que envolvesse em todos esses setores para que fosse uma solução conjunta. E aí então, dentro dessas duas premissas de orçamento e participação, veio a ideia do Fundo para a Dignidade Menstrual. A gente fez esse levantamento e dos 13 países que a gente pesquisou, 11 trabalham com distribuição de produtos, mas também 9 trabalham com fundo para financiar a política. Então a gente viu que a Argentina tem fundo, a França tem fundo, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Então muitos deles já sabem que é uma política que precisa de manutenção, porque vamos menstruar todos os meses e mais pessoas vão nascer e vão menstruar e assim por diante. Então não adianta, não é uma política pronta, entrega e encerra. É algo contínuo. E aí, a partir disso, a gente começou a estudar a questão dos fundos e como ele poderia ser viável, como ele se viabilizaria. Não existe também um modelo único no mundo. Você tem, em sua grande parte, o governo é quem gerencia, mas você tem fundos que recebem doações do setor privado, doações de pessoa física, ONGs e também recurso público. E aí a gente pensou, bom, já que já existe esse debate da tributação, que a gente concorda que é injusto, que impõe a nós, a gente paga porque a gente menstrua, a gente paga só por isso. O que pode ser feito, né? Então, tudo bem. Emily ali com uma planilha extremamente mirabolante, eu de humanas olhava aquela planilha e falava, meu Deus. Mas a gente trabalhou nessa construção, no cálculo, para explicar o quanto precisa ser destinado dos tributos para que o fundo o quanto representa, né, dos tributos, dos produtos menstruais, para que ele seja destinado ao fundo um valor suficiente para conseguir comprar, porque o governo, inclusive, já definiu um valor. Ele estima que a política vai custar 418 milhões de reais. Tudo bem, de onde vai vir esse dinheiro? A gente já ouviu, inclusive, do governo, que o recurso é limitado. Então, para algo ser feito, algo vai deixar de ser feito. Então, a gente trouxe essa solução. Se vocês conseguirem destinar X%, de 3% a 10% da arrecadação para o fundo, já é uma maneira de você conseguir alimentar esse fundo. Além disso, a gente acredita também no papel do setor privado. O setor privado pode, né, no modelo que a gente imagina, pode contribuir. E assim como a população. Então, a partir disso, a gente realizou conversas com o Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério das Mulheres, também entrou em contato com o Conselho Nacional de Saúde, levando nossas propostas. A gente encontrou um espaço muito aberto, todos eles disseram que a política de dignidade menstrual era uma prioridade do governo, e aí a gente entregou, que acho que sempre foi a intenção da Pentes, era entregar a inteligência que foi produzida. Está aqui para que vocês possam pensar a política de vocês, para que seja realizado, desenvolvido, porque o que a gente quer, na verdade, é combater a pobreza menstrual. Então, a gente fez rodadas de conversa com 3, 4, com membros do governo. As políticas foram muito bem recebidas, todos eles falavam que fazia sentido, enfim. A gente viu entusiasmo, mas tem todo um tempo da burocracia, da máquina e tal, que a gente também tem que respeitar. Outras coisas que eu queria comentar, a questão, voltando de novo, né, a questão da tributação. Existe um movimento muito forte, principalmente feminista, que critica e é contra o tributo, né? Mas dos estudos que a gente fez, 4 países já apontaram que retirar os impostos 1 ano depois não significou a redução do preço. Então, no Reino Unido, teve um estudo sobre isso, acho que da Universidade de Oxford, que depois eles foram ver na gôndola e o preço não foi repassado. E aí até gerou um estudo acadêmico que falava a redução dos impostos que privilegia os varejistas e prejudica as mulheres. Em Illinois, nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa e viu que foi repassado menos de 1% da economia. No Quênia, e aí eu acho que é um caso extremamente importante e interessante da gente olhar, em 2004 foi quando eles retiraram os impostos. Anos depois, eles passaram a distribuir absorventes. Em minha hipótese, baseada em achismo, tá? Porque eu não encontrei estudos que falem sobre isso, mas a minha hipótese, só reduzir o imposto não foi suficiente para garantir o acesso, então eles tiveram que passar a distribuir também.
Então, isso é para a gente entender que reduzir os impostos ou até isentar totalmente vai com certeza diminuir a capacidade do Estado de comprar absorvente, mas não vai necessariamente significar o consumo da família extremamente pobre, porque ainda assim, um pacote de R$8, uma calcinha, um coletor, é inviável para parte da população, para muita gente. Então, só eliminar imposto não é sinônimo de consumo, mas é sinônimo, sim, de redução da capacidade do Estado em agir. Não, posso comentar aqui enquanto você está passando as notas, mas a gente conversou de muitos modelos, né, em muitos países, e uma preocupação minha foi a redução do imposto. Claro que é uma coisa que diretamente beneficia a Pentes. Eu fiquei muito preocupado, porque não é necessariamente repassado pelo consumidor essa redução e não ajuda para fazer distribuição para as pessoas que não precisam. Então, para mim, parece um policy que é meio incompleto e a gente queria propor uma coisa que já sustenta ao longo do tempo, não? Então, não fica uma coisa... E, claro, esse fundo de 418 milhões que foi destinado agora em março no Brasil é um passo muito grande, uma das maiores fundos criados por outros países no mundo, mas é um fundo de humano, gente. Então, tipo, no ano que vem, o que é que acontece? E pelos nossos cálculos, é muito menos que é necessário para acabar com a pobreza menstrual para humanos, só para 7,8 milhões de pessoas que faltam acesso. Então, eu acho que foi muitos insights, né? Quando a gente juntou tanto opções e estratégias, mas também com os números, a gente conseguiu entender muito melhor esse caminho. E os feedbacks também com cada setor do governo, claro que eu entendo muito pouco disso, até sou de Washington, D.C., que também é uma área com muito política, mas para a gente não é sobre política, é sobre objetivo, intenção de realmente acabar com a pobreza menstrual, como que a gente pode ajudar, não só na informação, mas realmente criar um plano, um business case para fazer isso. Então, mas eu vou deixar para você continuar, não sei. São nossas observações. Não, eu acho que algo importante também da gente destacar é que quando a gente também começou o trabalho, eu falava assim, mas Emily, produto reutilizável, embora eu use e prefira, quem consegue, né? Então a gente falava muito isso. Aí eu falava, muita gente não tem acesso à água, Carol de novo, né? Muita gente não tem banheiro. Aí a Emily, mas quem tem água para tomar banho? Enfim, a gente ficava ali, né, batendo cabeça. Se ela consegue lavar roupa ou lavar uma calcinha, ela pode usar uma calcinha absorvente ou uma absorvente reutilizável. Acho que uma coisa Mas a Emily, ela me convenceu com números, na verdade, que eles são irrefutáveis. No longo prazo, e aí eu não sou da Pentes, eu sou uma pesquisadora. No longo prazo, você é óbvio, né? É matemática. Você tem uma economia. Então, tem um investimento direto inicial maior, mas no longo prazo, ao longo dos anos, é diferente. Você tem uma economia significativa, tanto no consumo individual, eu não compro absorvente, sei lá, acho que há uns 10 anos, quanto para o governo. Se o governo for dar continuidade a essa política, uma coisa é você ter que comprar absorventes. E mais do que a compra dos absorventes, gente, é algo que eu já fiz uma conversa recente com o Ministério da Saúde de outra coisa. A logística desses materiais. Você vai mandar todo santo mês para 5.500 municípios? Ou os municípios que vão comprar? E aí eles vão comprar, enfim. É uma logística muito mais complexa quando você tem que ali alimentar periodicamente, considerando que os absorventes, né, se você estiver pensando exclusivamente em absorvente descartável. Com isso eu estou falando soluções reutilizáveis, não só porque, de novo, para quem não tem, né, situações extremamente precárias, o absorvente descartável é também uma solução. Então, por isso que eu comecei também falando que não tem uma bala de prata, não tem uma solução única. Eu acho que é uma composição. Tudo isso junto é o que vai tornar viável combater a pobreza menstrual. Mas a gente não pode perder de vista a possibilidade de economia e de redução do impacto ambiental quando a gente está falando de produtos reutilizáveis. Isso eu saí, assim, faz muito tempo, foi uma mudança de visão extremamente feliz. Então, eu estou muito convencida disso. Mas é isso, a gente tem que também entender que cada lugar é uma realidade. E mais do que isso, eu sei que aí entra numa seara muito complicada, mas que as pessoas também têm que ter o poder de decidir o que é melhor para elas. Porque não é para todo mundo que um coletor é confortável, não é para todo mundo que tem sol para secar a calcinha, não é todo mundo que tem conforto com absorvente, coleta de lixo para descartar o absorvente.
Então, eu acho que é uma composição muito diversa e diversa em termos setoriais, em termos de soluções, e, enfim, preferências. Eu achei uma coisa que foi interessante também na conversa, e depois a gente vai apresentar a nossa plataforma que a gente está lançando hoje com vocês, mas foi a distribuição, que tem alguns países que faz por Departamento da Educação e algumas por Departamento da Saúde. Não sei se quer comentar sobre isso. A distribuição de produtos? O reembolso também. Eu sei que, por exemplo, na França, eles aprovaram agora esse reembolso para produtos reutilizáveis, duráveis, especificamente, entre algumas cidades. Mas foi feito pelo Departamento de Saúde. Então, e no Brasil, até hoje, muito a atividade foi focada no Departamento de Educação. Então... que eu acho que mostra como é um tema holístico, né? É multissetorial. Se você for olhar para o governo agora, eu arriscaria aí pelo menos 6 ministérios que estão envolvidos. E, por exemplo, como a Emily disse, tem muita política inovadora fora do país. Então, a França, por exemplo, para as meninas até 25 anos, eles vão passar a reembolsar quem gastar com produtos reutilizáveis, que é um estímulo do governo para também você usar produto reutilizável, porque, enfim, né, menos lixo, mais barato e tudo isso. Então, você tem muitas políticas dos mais diversos setores, você tem política na área de TI, então na Índia tem soluções muito relacionadas à TI, você tem políticas de infraestrutura, de meio ambiente, é muito diverso, né? É um tema holístico, então não dá para olhar a partir só do Ministério da Saúde, só do Ministério das Mulheres. O Ministério da Justiça é muito envolvido por conta das pessoas em situação de privação de liberdade. Da Fazenda, que é onde foi a primeira consulta que a gente fez, foi ao Ministério da Fazenda. Até o Tesouro Nacional virá a ser envolvido, né, se o fundo avançar. O retorno que a gente teve com uma procuradora foi: se vocês conseguirem aprovação, apoio, tudo isso, a gente faz a ponte com o Tesouro Nacional, porque é ali que vai acontecer a criação, toda a lógica. Então é isso, é muito complexo, é muito diverso e depende de muitas forças, né, juntas. Muito obrigada, Flávia. Então, eu acho agora a gente vai convidar vocês que todo o trabalho que a Flávia fez ao lado da pesquisa, dos dados, da informação, a gente queria publicar publicamente, disponível para todos, seja setor público, seja setor privado, seja ONG, para conseguir entender, se educar sobre esse tema. Para entrar, a gente está lançando hoje a plataforma de pobrezamenstrual.com. Então, vocês podem entrar, por favor. Quem aqui já assinou a manifesto? Tá. Você também pode assinar o manifesto por lá. Por favor, todo mundo assine. Estamos pedindo 2 coisas. Uma é a criação de um fundo que está revertendo parte do imposto de produtos menstruais no Brasil, e um outro que criar uma governança acima disso para a gente conseguir dar andamento com isso com prioridade no Brasil, no governo. E junto com isso a gente também coloca esse business plan, o case, que mostra o custo realmente para acabar com a pobreza menstrual, dependendo em quais tipos de produtos que você use. E uma das insights muito grande que a gente viu é: se for 100% produtos descartáveis, fica acima de 900 milhões reais por ano, então quase R$1 bilhão por ano. Se fosse 100% produtos reutilizáveis, absorventes, coletor, calcínia, fica na faixa de 300 milhões, ou seja, 1/3 o custo, tá? E a gente também calcular o lixo gerado por cada ação. Então, a gente, claro, sabe que tem pessoas que não conseguem usar produtos reutilizáveis, mas para a gente ver tanto investimento público e também a parte ambiental, tem que ter muita consideração para esses produtos mais sustentáveis nessas estratégias. Então, não sei se você quer comentar também sobre o lançamento. Eu acho que eu só vou complementar que eu acho que, né, desde sempre a gente sempre foi muito atuante na questão da pobreza menstrual. Há anos a gente cria campanhas voltadas justamente nessa temática, e eu acho que, né, nesse último ano
a gente, dentro da equipe, a gente pensou muito como que a gente poderia ir além, né? A gente faz muitas políticas voltadas à doação, a acesso, também faz muitas políticas voltadas à informação, à educação, mas o que a gente poderia fazer de novo para somar tudo que a gente já faz hoje e poder realmente fazer um impacto a longo prazo e realmente buscar o nosso objetivo final, porque tudo isso que a gente faz é para realmente acabar com a pobreza menstrual o mais breve possível. Eu acho que como bônus, né, o lançamento desse manifesto e a criação desse fundo traz a questão também muito de reduzir o impacto ambiental, que eu acho que é outro pilar que a gente também leva muito a sério e tem um olhar muito cuidadoso em como que também a gente vai como empresa, como produto, ser cada vez mais sustentável. Então eu acho que hoje pra gente é um dia muito especial estar lançando esse manifesto e a gente conta muito com a assinatura, né? Por favor, leiam, né? Se vocês concordarem, assinem, divulguem, porque eu acho que até um pouco no meu último toque quando a Viviana trouxe, né? É um papel que é comunitário. Se a gente tem o apoio de todo mundo, a divulgação de todo mundo para abrir o diálogo, para, né, falar mais sobre essa questão, eu acho que é só juntos que a gente realmente vai chegar lá. Então, acho que era um pouquinho dessa mensagem que eu queria também passar. Não, a gente acredita muito nesse potencial do público-privado. Eu acho é uma coisa delicada no Brasil. Claro que, como estrangeiro, eu vejo que tem essa tensão, mas a verdade é que a gente não vai conseguir chegar lá sem todo mundo ajudando para fazer parte da solução. E eu queria muito agradecer a nossa equipe, porque tem muita gente aqui que fez muito trabalho para a gente chegar até hoje. A Flávia também conversou com todo mundo da equipe, basicamente, para conseguir terminar esse trabalho, direcionar tudo que a gente estava fazendo ao lado de pesquisa, ao lado de informação de dados, até levantando informação sobre o tamanho do mercado, tudo. Não foi fácil. Não. A gente tinha que juntar muito... Acho que foi muito especial também, ao longo do processo, aprender muito com você. Então, obrigada também por isso, porque essa contribuição também é muito rica para a gente a longo prazo. Gente, eu que agradeço e eu queria, honestamente, do fundo do coração, parabenizar vocês pela coragem. A Pentes foi a primeira vez que mergulhou no tema, né, relacionado ao governo. Então, parabéns pela coragem, pela intenção genuína de trabalhar com o tema. Então, enfim, contem sempre comigo. Foi realmente um grande prazer estar com vocês. E que, enfim, que essa política avance, que o governo possa de verdade avançar com a política, que a gente até 2030 tenha erradicado a pobreza menstrual no país. Não, e agora a gente sabe, isso é só o primeiro passo, né? Que é a advocacy. A gente criou um plano, criou cenários, até para mostrar custo. Agora começa o trabalho. Então, a gente fez esse levantamento, mas a gente agora tem que dar acompanhamento e tem que cobrar, como a Tabata falou com o Grow Up, a gente vai lá, tem que ter uma voz. E todos vocês, todo mundo aqui tem que ter uma voz e tem que ajudar para isso realmente acontecer, porque isso é uma das maiores causas também de desigualdade de gênero no Brasil, no mundo. Então, a gente tem que fazer parte, faz muito impacto lá do empoderamento feminino para a gente também, para a próxima geração. Então, muito obrigada por estar com a gente hoje, para a gente conversar sobre esse tema tão importante para a gente. Nós não estamos aqui só para falar, só para fazer ação, mas realmente para fazer uma diferença no mercado, de uma forma muito diferente. Eu acho que a gente pensa muito diferente realmente em como resolver um problema, não só tipo fazer um pedacinho de uma parte. É muito prazeroso fazer isso com vocês. Obrigada, gente, a presença de todo mundo mais uma vez. Eu também queria aproveitar o espacinho para também agradecer todos os parceiros que também apoiaram a gente nessa ação desde o início, né? Não só nesse evento, mas também né, em tudo que a gente também está fazendo ao lado do digital. Então, também queria agradecer a Sempre Livre, queria agradecer a Care, queria agradecer a Faceit, queria agradecer Instituto C&A, queria agradecer Live SEO, Cat Panda, não sei se eu estou, gente, Rodia, por favor, também, e Still The Look. Queria agradecer demais também Instituto C&A, porque realmente eu acho que vocês ajudam a gente a amplificar um pouco o diálogo e a gente também ir avançando como empresas, fazendo papel na sociedade. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada a vocês.